E hoje a gente tem um assunto sério aí pra falar. Deuses da Bíblia. O título é estranho, né? Porque Bíblia, você pensa assim, pô, Bíblia é um Deus só. É. Mas a Bíblia cita outros deuses, né? Exato, é estranho, mas é estranho ser estranho também, porque a Bíblia, a maior parte dela, assim, para não dizer toda, mas pelo menos assim, o Antigo Testamento, ela é escrita 100% num contexto politeísta, né? As pessoas adoravam vários deuses, todos os povos ali em volta adoravam vários deuses. Então, isso, como a Bíblia foi produzida naquele contexto, isso aparece lá dentro. Aí você né? tem um núcleo monoteísta que vai espalhando e vai contagiando outras regiões, é isso? Mais ou menos. Assim, Mais ou menos. Mas a gente começou o papo sem você se apresentar para o pessoal e eu ia agradecer a tua presença, cara. Valeu. Quando você vem aqui eu sempre fico feliz porque com certeza a gente vai aprender muito e é muito interessante seu canal. Então se apresenta pro povo e fala do seu canal que o pessoal tem que se inscrever e ir lá assistir os vídeos, velho. Valeu. Não, a honra é minha de estar aqui. E o canal Estranha História, né? Eu falo principalmente de história das religiões. Então esse tema mesmo, os outros deuses da Bíblia, é um tema que é uma análise da Bíblia, só que de uma perspectiva histórica, né? Tipo assim, no canal que você vai encontrar não é um canal de teologia, né? Eu não falo como pastor, não falo como padre, não falo como... Não rezo o rosário às 4 da manhã. Não fui convidado para... mas assim... É sobre todos os aspectos históricos. Isso, que às vezes isso tem algum efeito, tipo assim, no como a pessoa lê a Bíblia, às vezes não, tem gente que lê, cada um lê a Bíblia de uma forma diferente, né? Tem gente que lê a Bíblia mais, abre a Bíblia de manhã para ter alguma inspiração pro dia, tá passando por uma situação difícil, às vezes busca um ensinamento ali na Bíblia. Isso são formas de ler a Bíblia, que são perfeitamente válidas, lógico, né? Mas não são a leitura histórica da Bíblia. A leitura histórica da Bíblia é quando você aplica métodos históricos, que você aplicaria a qualquer documento antigo, né? Vai ler um texto grego, vai ler um texto nórdico, vai ler um texto egípcio, você aplica certos critérios para entender qual que é o contexto do autor, o que ele está falando, o que ele queria falar, o que o público na época entendia daquele texto, né? Então você devolve aquilo para o tempo em que foi produzido, né? E no meu canal eu busco fazer isso, não só com a Bíblia, com vários outros textos também, mas no caso aqui dos outros deuses da Bíblia é isso, né? Como é que uma coisa como a gente hoje, com a mentalidade de hoje, vivendo no mundo de hoje, lê a Bíblia. Outra coisa é como as pessoas vivendo naquele mundo que era totalmente diferente. Tipo assim, em tudo. Vestuário era diferente, o pessoal não usava insider na época, o pessoal não andava de carro, o pessoal não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha essa comunicação com tantos lugares do mundo. Então é uma forma de vida completamente diferente, né? Não tinha um Jerusalém? Não tinha. Não tinha, né? Tinha. Talvez pro bem, inclusive. Já né? pensou? E aí, isso impacta na forma da pessoa ver o mundo, dela entender a realidade na qual ela vive, as expectativas que ela tem são diferentes, e tudo isso influencia como que você escreve um texto, que são os textos que a gente tem hoje, e como que você recebe um texto. Porque a pessoa que, quando ela escreve, os textos da Bíblia, quando eles foram escritos para um público específico. Faz sentido? Todo texto é produzido num contexto para as pessoas que vivem naquele contexto. Né? Não por acaso a Bíblia está escrita a maior parte dela em hebraico, o Antigo Testamento, por quê? Porque ela não estava escrevendo para os chineses originalmente, né? Falando assim, público original. Claro que os chineses hoje podem ler a Bíblia e tirar muito proveito da leitura da Bíblia. Mas originalmente o autor não estava pensando assim, será que o chinês vai entender isso que eu estou falando? Será que uma pessoa daqui a 500 anos vai entender o que eu estou falando? Então, é muito importante considerar isso, que a pessoa escreve num contexto, a partir de um repertório comum, para pessoas que também vivem naquele contexto e compartilham aquele repertório. Tá acompanhando? Isso para tudo, né? Tipo, até a história de Gilgamesh, Odisseia, o pessoal tá escrevendo para aquele povo e depois não sabe para onde vai, né? Exato. Ele não tem controle da recepção do texto, né? O cara escreve, ele tem até uma expectativa do que ele vai, se ele vai ser entendido ou não. Ele tenta se fazer entendido, né? Ainda mais a Bíblia, né? Que é um conjunto de livros, né? Absurdo, né? Isso, escritos em vários momentos diferentes, né? Por pessoas diferentes, em lugares diferentes. Escrito em grego depois, também. O Novo Testamento. Isso, né? O Novo Testamento, aí você vê, né? Então o Novo Testamento está escrito em grego, por quê? Porque as pessoas naquele contexto falavam principalmente o grego. Até mesmo na Judéia, Judéia, Galileia, onde Jesus viveu, as pessoas mal falavam hebraico. É mesmo? Falavam hebraico num contexto mais litúrgico, mais... Jesus falava aramaico, né? É o aramaico. E o que é o aramaico? O que é? O aramaico é a língua que... O termo aramaico vem de Aram. Aram é a região que hoje a gente chama de Síria. Fica onde é a Síria hoje. Ao norte de Israel, né? Tá. Então, assim, não é uma língua nativa daquela região. É uma língua que foi adotada, porque o aramaico era a língua falada, era tipo meio que o inglês
do período em que o povo foi deportado para a Babilônia. Não tem o exílio lá, o cativeiro da Babilônia na Bíblia e tal. Os caras naquela época, naquela região toda ali da Mesopotâmia, né? Quem tem um mapa mais ou menos na cabeça aí, mais ou menos onde é o Iraque hoje. A gente pode até colocar um mapa. Que mapa que ele procura pra colocar aí? Cara, tem um mapa muito bom. Se você pesquisar em inglês, você vai achar. Que é Ancient Near East. Coloca aí pro pessoal, Kratos. É isso aí, mesmo. esse daí. Então ali na África ali você tem o Egito, né? Tá o rio Nilo ali de roxo, indo pro sul. Tem essa faixinha roxa que desce. Isso, aí se você vai pro leste ali, você vai encontrar Jerusalém, tem ali o Jordão. E aí você Damasco. sobe. Isso, Damasco. Aí Tiro e Sidom ali são cidades fenícias. Certo. Aí você sobe mais um pouco, tem Ugarit e Alepo. Alepo, inclusive, é uma cidade que foi bombardeada quando o ISIS, né? O Estado Islâmico tava bombardeando. Onde tá Alepo? Alepo tá acima de Ugarit ali. Ugarit tá na costa da parte achurada de azul clarinho. Entendi. Então você tem... E aí você vai mais pro leste ainda, aí você tem 2 rios ali, que é o Tigre e o Eufrates. O Tigre mais ao norte, o Eufrates. Ao sul, onde tá azul, aquilo é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela começa ali perto da Síria, né? Que era também tinha o Império Assírio, por exemplo, que é ali nessa parte da Mesopotâmia, ele vai descendo até a parte que está de verde, que é o sudeste da Mesopotâmia, que era onde tinha os sumérios, depois os babilônicos e tal. Mas essa área entre o Tigre e o Eufrates é a Mesopotâmia. Mesopotâmia, inclusive, significa entre rios, né? O pótamos é rio em grego e o meso é entre. O hipopótamo é o cavalo do rio. Hipos de hipismo, né? Hipótamos de rio. Então é entre rios, Mesopotâmia. E aí os judeus, os judaítas mais precisamente, né, que eram o pessoal ali do reino de Judá, eles são deportados para a Babilônia, vão para o cativeiro babilônico, que é essa parte azul. E nessa parte toda se falava o aramaico como língua franca, né? A língua porque você precisa de uma língua que ela, como um império é gigantesco, tem vários povos falando línguas diferentes, você precisa de uma língua que funcione isso, uma língua comum que funcione para todo mundo conseguir conversar. Era o aramaico, então? Era o aramaico. Nos tempos depois dos persas, que é a parte roxinha, rosa, né? Ali mais pro leste ainda, perto do Golfo, onde está o Golfo Pérsico. Depois eles vão dominar o império, vão vencer o Império Babilônico, vão assumir o controle dessa região toda. A região onde está Jerusalém, por exemplo, vai fazer parte do Império Persa. E eles também vão usar o aramaico. Então, assim, o aramaico ele fica como a língua predominante daquela região. Tá. E aí os judeus, eles praticamente perdem, muitos deles, o uso comum, né, cotidiano do hebraico. E eu estava falando isso porque essa questão do contexto, né? Tipo assim, você vê que, dependendo do contexto em que você está, que o texto ele tem a linguagem do povo daquela época. E, tipo assim, é uma coisa relativamente óbvia, né? Mas é importante pensar isso para você pensar, assim, que o público que o autor visava não era o público de hoje, né? Originalmente, o público que o autor visava era o público que vivia o mesmo mundo que ele. Por isso ele escreve a língua daquele povo e ele pressupõe também uma cultura daquele povo. Tipo assim, se eu falar com você assim, se eu falasse com alguém assim, tô indo lá no Vilela amanhã. A pessoa hoje que conhece o podcast Inteligência Limitada, ela sabe que estar indo no Vilela não é eu tô fazendo uma visita na sua casa. Eu tô indo participar do programa. A pessoa só sabe disso se ela vive no mesmo mundo que eu. Você concorda? Claro. Se eu falar isso para um chinês, por exemplo, que não conhece o Inteligência Limitada, ele não vai entender. Mesmo que ele entenda o português. Ele vai falar assim, tô indo no Vilela. Você teria que dar mais contexto. Precisa dar mais contexto. Só que se eu falo isso para uma pessoa que vive no mesmo mundo que eu não preciso dar muito contexto. E a Bíblia é isso? A Bíblia é isso. Então, o que você mais tem na Bíblia são coisas que são, assim, se você não buscar historicamente, né? É tipo um iceberg, né? Sei. Acho que é uma boa metáfora. Você tem o topo do iceberg ali que está explicitado. É o que está escrito. E você tem um monte de contexto ali de baixo, que é pressuposto pelo autor. Ele não precisa explicar, ele não precisa falar, porque ele sabe que o leitor vai entender. Só que hoje a gente não entende mais. Entendi. A não ser que a gente vá em outros documentos, arqueologia, textos da região de Ugarit, por exemplo, que a gente tem um monte, que é ali na Síria, né? Textos mesopotâmicos, são as tabuinhas de argila naquela escrita cuneiforme, né? Textos egípcios, que tem os hieróglifos. Aí você começa a decifrar isso, você começa a recuperar a história daquela região e consegue entender o texto no contexto, né? Então isso, até para falar o que eu estava, acho que era isso que eu tinha começado a falar, depois a gente foi entrando em umas coisas aqui, né? Mas a importância da leitura histórica da Bíblia é isso, vai aplicar esses critérios.
eu preciso entender aquele contexto, eu preciso recuperar as informações da época, eu preciso entender onde estão as coisas geograficamente, eu preciso entender, por exemplo, a Bíblia vai falar de Baal. O tema da conversa é deuses da Bíblia, os outros deuses da Bíblia, né? Baal é um deus. Acerá, né? Tem vários, né? Moloch. E são deuses que eram adorados por outros povos. Tinham templos, né? Tipo assim, o Deus de Israel, ele tinha um templo lá em Jerusalém, por exemplo, né? O pessoal tinha os sacerdotes de Javé, né? Ou Yavé, Yarro, como queira vocalizar o nome, né? Tem uma divergência enorme em torno disso. Mas o Deus de Israel, ele tem um nome próprio também, porque você está num ambiente em que todos os deuses têm nomes. Você fala assim, Deus fez tal coisa, tá? Qual, né? Qual Deus? Ele tem que ter um nome próprio. Ele tem um nome próprio. E você tem outros deuses também, tem templos, tem sacerdotes, tem profetas, que são deuses que o povo naquela época considera que vai na guerra junto com eles. Se eles perdem a batalha porque o deus não foi, ou porque o deus foi vencido por um deus rival de outro território mais forte. Então tudo isso está pressuposto ali no iceberg da Bíblia, né? Certo. Só que quando a gente não tem esse conhecimento histórico, a gente deixa essas coisas passar. E assim, dependendo do qual uso você vai fazer da Bíblia, não necessariamente faz falta. Né? Se você faz uma leitura mais, sei lá, a partir de alguma vertente religiosa específica, talvez não te faça falta. Mas a própria